Eu vou chamar aqui, ó, vou colocar aqui para vocês a lista dos jogadores relacionados. Eu já aproveito, falo de novo da situação do Tassiano, tá bom? Vamos lá. Esses são os jogadores relacionados para a partida contra o Botafogo. Informação aqui em primeira mão para vocês. Daqui a pouco vocês vão ver aí nos Twitters da vida, vão ver em outros portais, mas a informação inicial é daqui. Lista dos jogadores relacionados para Santos e Botafogo. Goleiros: Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes. Laterais: Escobar, voltando de suspensão, né? Ele também não jogou pela Copa do Brasil. Souza, Léo Godoy e JP Sherman. Zagueiros: Zé Ivaldo, Gil voltando a ser relacionado, como eu antecipei para vocês. Está aí confirmado o Gil sendo relacionado, João Basso e Luizão. Volantes: Zé Rafael, Rincon, Schmidt voltando a ser relacionado depois de se recuperar de lesão, e Pituca. Meias: Neymar, Roulaser, Bom Tempo e Ian. Atacantes: Guilherme, Barreal, David Washington, Tiquinho, Luca Meireles e Matheus Xavier. Esses são aí os jogadores, são 25, né? Jogadores, acho que são 25 jogadores convocados para a partida contra o Botafogo. Tassiano fora. Tassiano, como eu trouxe aqui a informação, vou repetir aqui para vocês, Tassiano treinou normalmente neste sábado, o Santos trabalhou pela manhã no CTR Pelé, foi o último treino para a partida contra o Botafogo, e o Tassiano esteve presente durante todo o treinamento, não teve problema físico nenhum, não foi relacionado a pedido da direção do Santos, que tem, ao que parece, algo encaminhado com o Tassiano. O Santos está aí trabalhando para negociar não só o Tassiano, mas outros jogadores nessa janela do meio do ano, e por segurança tirou o Tassiano, não relacionou o Tassiano, que vinha sendo aí, que vinha participando de todos os jogos do Santos. Ele já passou, já completou mais de 7 jogos pelo Santos. Ele não pode ser negociado com outra equipe da Série A, porque senão ele não joga o Campeonato Brasileiro, o restante do Campeonato Brasileiro, porque ele já completou 7 jogos pelo Santos, se eu não me engano, já fez 10 jogos pelo Santos. Então, não é por esse motivo. O motivo é que o Santos realmente já está aí com alguma possibilidade de negociação do Tassiano. Eu não tenho clube, não sei o clube ainda, mas há alguma coisa e o Santos está tomando, por cautela, essa decisão de tirá-lo do jogo contra o Botafogo. Então, Tassiano, sim, está fora da partida, não foi relacionado, e aí por uma questão de interesse da diretoria do Santos, porque é um jogador que deve ser negociado durante essa janela do meio do ano. Vamos aguardar para trazer mais informações para vocês. E o time provável, o time que está praticamente definido para essa partida contra o Botafogo. Esse é o time provável, com uma improvisação inédita. Escobar, como eu já adiantei ontem para vocês, eu falava dessa possibilidade. Escobar improvisado como lateral direito. Que moral que estão, os laterais de ofícios do Santos. O Santos tem o Aderlan, que ainda se recupera de lesão muscular na coxa, por isso que ele não foi relacionado, mas tem o Léo Godoy e tem o JP Sherman. Nenhum desses jogadores ganhou aí a condição de ser titular nessa partida, e o Escobar, que é lateral esquerdo, que faz uma ótima temporada pelo Santos, mais uma vez será titular, só que pelo lado direito. O Souza, que foi muito bem na vitória contra o Vitória, lá em Salvador, vai ser mantido como titular. Então o Santos deve ir com essa defesa: Gabriel Brazão, Escobar, Zé Ivaldo, João Basso e Souza, mas o Gil está no banco, mas a tendência é que o João Basso, pelos treinamentos, seja o titular. Mas o Gil está ali no banco e pode entrar durante a partida. Meio de campo: Rincon, Zé Rafael e Neymar, que não treinou hoje, neste sábado, por conta aí dessa torção, uma leve torção que ele teve no tornozelo, foi poupado do treino, mas vai para o jogo e deve ser titular. Deve ser titular. Se ele não for titular, quem entra é o Barreal. Aí o Roulaser vai para o meio e o Barreal vai para o lado direito. Mas a tendência é que o Neymar seja o titular. Se não for, será o Barreal. Roulaser, David Washington e Guilherme. Esse deve ser o time titular do Santos para a partida deste domingo.
Há uma pequena possibilidade do Tiquinho ser titular, mas eu não acredito. Eu acho que o David Washington vai ser mantido como titular. Então, o Santos provável para essa partida contra o Botafogo é esse aí. Gabriel, Brazão, Escobar, Zé Ivaldo, João Basso e Souza, Zé Rafael, Rincon, Neymar, Rolheiser, David Washington e Guilherme. Sobre a improvisação do Escobar, eu vi muita gente, inclusive em redes sociais, depois que começou-se a falar dessa possibilidade, eu disse isso ontem, achando que não é uma boa, ou preocupado, mas o jogo é importante, o Escobar improvisado, já vai improvisar um jogador num jogo como esse. Cara, vocês acham que o Escobar vai ser pior do que o Léo Godoy, jogando do lado direito? É o Léo Godoy que seria titular, não tem outro. Ele vinha jogando no lugar do Aderlan, que está machucado. JP Sherman está sem moral. Mas mesmo que fosse o JP Sherman, vocês acham que Léo Godoy ou JP Sherman poderiam render mais do que o Escobar, mesmo improvisado do lado direito? Eu não vejo risco nenhum, cara. Eu acho que, se ele não for bem, não vai mudar nada, porque o Léo Godoy e o JP Sherman não têm ido bem em todos os jogos. Eu não vejo nenhum problema e acho que sim, o Escobar, claro, vai ter que passar por uma adaptação, vai sentir algumas dificuldades, é normal, mas eu não acho que ele vai render abaixo do que esses jogadores que atuam, né, como laterais direitos do Santos hoje, Léo Godoy, JP Sherman, ou mesmo Aderlan, renderam esse tempo inteiro. Eu acho que o Escobar vai ajudar sim, e de repente pode até se revelar e ser um jogador tão eficiente como ele é do lado esquerdo. E aí o Santos resolve um problema, né? Porque o Santos tem o Souza, tem outros jogadores interessantes também, como Vinícius Lira, o próprio Kevson, né? Embora o Kevson tenha entrado muito mal nos últimos jogos, especialmente no penúltimo, mas o Santos não tem problema na lateral esquerda. O Santos tem jogadores hoje que podem suprir a ausência do Escobar. O problema do Santos está na lateral direita. Então, se o Escobar der certo como lateral direito, cara, será um grande achado para o Santos, vai resolver aí os problemas do Santos até que chegue um outro lateral. Eu acho que é uma ótima tentativa, sim. Eu não vejo problema nenhum. Se não der certo, azar, não deu, aí tenta uma outra solução. Mas não acho que é um risco, eu improvisar num jogo como esse, porque os outros jogadores, né, não dão, né, pelo menos a mim, não dão aí a certeza de que seriam melhores do que o Escobar, mesmo o Escobar improvisado. Essa é a minha opinião. É isso, gente. É um time, deixa eu colocar de novo na tela aqui, interessante, embora eu goste do Rolheiser mais jogando pelo lado, mais jogando centralizado, mas de repente, né, ele pode cair muitas vezes ali pelo lado, pelo meio, e o Neymar se deslocando, ele pode trocar de posição com o Neymar, de repente pode funcionar. Mas de forma geral, um time interessante, um time que vai ter muita movimentação. O David Washington é um jogador que abre espaço para os companheiros de ataque, eu gosto, tenho gostado mais do time com o David Washington do que com o Tiquinho. O Santos ganha movimentação, dinâmica, os jogadores do ataque se movimentam mais com o David Washington, então acho que funciona. Esse meio de campo do Santos está pegando liga, né? Rincon com o Zé Rafael. A defesa realmente tem essa preocupação, porque eu não gosto do João Basso, eu acho o João Basso um zagueiro muito abaixo da média, mas, né, se o meio de campo funcionar bem como funcionou nos últimos jogos, se o Souza mantiver o mesmo nível de atuação do jogo contra o Vitória, se o Escobar se adaptar bem à lateral direita e o Zé Ivaldo fizer uma partida ok, porque é um jogador que oscila muito, né? O Zé Ivaldo ora joga muito bem, ora joga muito mal. Se ele mantiver, né, se ele conseguir jogar, né, para o gasto, e aí você vai minimizar essa carência que o Santos tem no miolo de zaga com a presença do João Basso. Então, acho que, de forma geral, é um time que tem condições de fazer uma boa partida contra o Botafogo.